Sempre que alguém pergunta como é que eu devo começar a programar, Você precisa ter a base sólida. mas que raio de base é essa, Gabriel? Diz pra mim, Gabriel! Fica tranquilo que hoje a gente responde o que é isso. Olá, CDF! Seja muito bem-vindo ao CDF Café. Se essa é a sua primeira vez aqui, então eu já peço para você se inscrever no canal e também dar o like no vídeo. Se você não conhece o CDF Café, Eu conto CDF Café, é justamente aquele momento do cafezinho, sabe, que não tá rolando nas empresas que estão trabalhando no online. Aquele momento onde a gente discute, faz aquele papo gostoso sobre um assunto que às vezes é polêmico, ou então que é uma dúvida geral de todo mundo, né? E nós vamos falar sobre esse tema, a base. Quando alguém fala para você, vai estudar a base, depois você estuda a linguagem de programação, você fica perguntando, que porcaria de base é essa, né? A gente mesmo já falou isso várias vezes aqui no vídeo, mas vamos desvendar ela hoje. A verdade é que essa base pode até variar de pessoa para pessoa, né? Se você perguntar, talvez, para 100 desenvolvedores vão te dar uma resposta um pouco diferente. Então, leve em conta que essa é a nossa, que nós dois discutimos e chegamos a um consenso. E nesse vídeo temos a parceria da HostGator, está sempre aqui com a gente, nos ajudando a trazer muito conteúdo de qualidade. E, como sempre, para você, tem um link aqui na descrição que te garante um desconto em qualquer um dos planos da HostGator. Nossa dica aqui é o VPS, que tem um ótimo custo-benefício, viu? O VPS deles tem memória DDR4, armazenamento SSD e te dá acesso ao root, dá para configurar como você quiser. Então vai lá, confere no link aqui embaixo. Olha, eu posso começar dizendo que, para mim, a base da programação é exatamente o que se fala sobre os fundamentos quando você vai treinar um esporte, por exemplo. Muito provavelmente você vai tentar começar quicando uma bola, por exemplo. Às vezes a pessoa não tem nem coordenação para correr direito. Como é que ela vai quicar a bola e correr? Ela tem que treinar primeiro a corrida, respiração, esse tipo de coisa. Então, e tudo isso a gente coloca como fundamento. E a base da programação seria exatamente o fundamento. Agora veja bem, é possível que quem nunca jogou basquete pegue a bola e consiga fazer uma cesta. Não é nada demais, sem o jogo, jogando sozinho. Então também é possível que você pegue uma linguagem de programação, abre um tutorial qualquer e faça alguma coisa ali. Não necessariamente você vai estar pronto para o mercado só porque fez a sua primeira cesta na programação, concorda? Mas é importante, como é importante ficar também brincando de arremessar de 3, é importante também brincar com essas coisas. Quando eu tinha 9 anos, eu fiquei seguindo o tutorial de MSX e consegui fazer lá um menuzinho, usando array, um menuzinho de game para escolher os games que eu queria jogar. Então é completamente possível, eu não tinha nenhum conhecimento de lógica de programação, nada disso, e consegui fazer. Então não se abstenha de brincar também quando for necessário, quando você sentir vontade. Bom, vamos então começando causando uma certa polêmica. Vou até chegar meu suco para lá. Trouxemos aqui uma lista de livros muito conhecidos de quem está na nossa área. E que nós, sinceramente, não recomendamos, pelo menos a maioria deles, para quem está começando no sentido de não sei nada. Vou começar a programar hoje. O que eu vou ler? Isso. Código limpo. Aí o cara vai lá na Amazon, começa a enfiar um monte de coisa na cesta. E aí chega lá, abre código limpo, dá de cara com um monte de coisa, começa a ler e fala, gente, eu não acho que esse é um bom ponto de partida. Se você nunca escreveu uma linha de código, esse livro aqui não é para você. Codificador limpo. Esse também não. Refatoração. Muito menos, né, gente? Porque se você ainda não aprendeu a codificar, refatorar então vem depois, sem chance. Arquitetura limpa. Não. Eu diria que esse aqui entra depois de todos aqueles. Domain Driven Design. DDD. Arquitetura de dados e algoritmos em JavaScript, com JavaScript. Esse pode. Esse tem uma exceção que a gente vai deixar mais para o final. A gente vai dizer quando que você deve comprar esse livro aqui, tá? Agora, a gente não está dizendo que você não deva ler esse livro, tá? Vamos deixar claro, porque senão a pessoa já fica oriçado aí. A gente sabe da importância desses livros, até de outros, mas para quem está começando agora, nunca digitou nada de programação, nenhuma linha de código, não vai atrás desses livros, por favor, tá? Porque vão te assustar, vai ser muita novidade para um início, então vamos com calma. Eu acho que a primeira coisa que se deve estudar quando você quer se tornar um programador se chama lógica de programação. E o que é isso? Nada mais é do que você encadear os seus pensamentos de forma que você solucione um problema. Vamos supor, você quer escovar o dente. Quais são os passos necessários para que você consiga escovar o dente? A gente sabe que pegar a escova, colocar pasta na escova, colocar
a escova na boca, jogar de um lado, jogar de outro, para cima, para baixo, cuspir, encher a boca de água, cuspir novamente. Quer dizer, esses são os passos. Agora, se eu fizer isso ao contrário, será que eu tenho o resultado? Será que eu consigo resolver esse problema? Não, né? Parece um exemplo bobo e mas é a forma de fazer você entender o que a gente quer dizer com a lógica. E é justamente isso, encadear uma coisa depois da outra para você chegar lá no final com o seu resultado. E isso se pratica, se exercita. Da mesma forma que nós fizemos com o exemplo bobo, que normalmente é o que começa em qualquer curso, com o exemplo mais trivial do estilo de fazer arroz ou esquentar o leite. Depois você vai, obviamente, pegando problemas um pouquinho mais complexos e vai resolvendo ele através da lógica. E aí não precisa necessariamente de linguagem de programação nenhuma. Podem ser simplesmente papel e caneta, escrevendo cada uma das instruções a serem feitas até chegar naquele objetivo final. E quando você está encadeando pensamentos, que nós também costumamos dizer, nós chamamos de instruções, aí vem o segundo toque, que é justamente um algoritmo. É justamente quando você sabe qual é o seu problema, você sabe qual é a solução que você quer no final e você precisa elencar de forma lógica para você formar ali a solução. Isso se chama algoritmo. E aí já começam a entrar coisas muito comuns na área de computação e da programação, né? Como, por exemplo, os loopings, o faça enquanto, por exemplo, as condicionais, né? Então, esfregue o seu dente enquanto ele ainda estiver sujo, ou durante 10 vezes esfregue de um lado, depois esfregue do outro. Se você abrir a torneira, não sair água, qual seria a válvula de escape ali? Como é que você resolveria esse problema? Deu um erro, deu uma exceção ali, entendeu? Então, tudo isso tem que estar previsto também no algoritmo. E aí vem o terceiro ponto, que é a abstração. Eu acho que falta muito no pessoal hoje em dia, porque a gente tem a tendência sempre a cair já no código, querer programar sem realmente saber que problema a gente está resolvendo. Isso é muito ruim. E isso daí, enquanto você está, às vezes, conversando com o cliente, até mesmo que você não esteja começando a programar, não. É comum a gente fazer isso, né? A pessoa está ali explicando o problema e você já está imaginando qual é o código, qual é a lib, qual é o framework, qual a língua. Não é nada disso, gente. Vamos abstrair aqui, temos que prestar atenção, focar ali naquele problema, no momento, né? E aí eu vou apelar aqui para o nosso amigo André Baltieri. Ele tem um artigo lá no blog dele em que ele fala sobre o conceito de abstração dentro da orientação a objetos. Mas tem um conceito mais geral aqui que eu acho que é muito importante. O conceito de abstração consiste em esconder os detalhes de algo, no caso, os detalhes desnecessários. No mundo real, utilizamos abstrações o tempo todo. Tudo que não sabemos como funciona por baixo dos panos pode ser considerado uma abstração. E ali dá até um exemplo. Em suma, pouco importa os detalhes do que aconteceu durante a manutenção do seu carro, por exemplo. O que importa é que ele voltou funcionando. Você pode até saber que eu levei o carro na oficina, a pessoa trocou o pneu, trocou o amortecedor, trocou correia ou trocou óleo, o que seja. Você não necessariamente precisa saber qual é o parafuso que ele apertou, o que ele teve que tirar, onde é que fica o filtro de óleo, por exemplo. Você não precisa saber desses detalhes. Ou seja, está tudo abstraído ali. Você sabe o início e o fim, não necessariamente todos os detalhes do que aconteceu no meio, né? Por isso que é tão importante a abstração, né? Porque quando a gente está ali de frente para aquele problema, a gente tem o problema e às vezes a gente sabe qual o resultado esperado lá no final, mas você não sabe exatamente quais são todas as etapas que você vai ter que percorrer para chegar naquele último resultado. Importante frisar também que na abstração não é necessário incluir a parte técnica. Quando a gente fala de resolver um problema, não fica pensando na lib que você vai usar no OAuth, se eu vou usar JWT, se eu vou... Isso aí não faz parte da abstração. O nosso quarto ponto, aí sim, acho que ele já fica um pouquinho mais técnico, né, Gabriel? Que é justamente onde entra esse livro aqui, falando sobre estrutura de dados. E esse livro especificamente, a gente recomenda nessa etapa porque ele fala de estrutura de dados e algoritmos para JavaScript, mas ele conceitua também a estrutura de dados. Nesse momento, é possível sim você estudar já aplicando com a linguagem de programação. Obviamente, se você tiver alguma dificuldade com uma linguagem, dá completamente para aprender estrutura de dados fora, só no papel também, fazendo um Portugal. As faculdades, por exemplo, usam muito o C como linguagem para ensinar a estrutura de dados. E eu acho que é completamente desprezível a linguagem nesse momento, mas a gente recomenda esse livro porque ele conceitua também. Mas a gente precisa também dizer o seguinte, você não precisa ser PhD em grafo, você não precisa ser PhD em árvore,
em nada disso para depois você começar a programar. O que é necessário é ter o mínimo de conhecimento de estrutura de dados. Saber o que é uma fila, uma pilha, um vetor, uma lista. Tudo isso vai facilitar o seu entendimento e o como você vai resolver os problemas, né? Se você não conhece nada de estrutura de dados, você vai tender ali a fazer algo talvez muito mais complexo do que é preciso. E aí depois sim entra a linguagem. Cada linguagem às vezes vai trabalhar de alguma forma com algum tipo de estrutura e vai facilitar o manuseio dela, vai facilitar tudo. Então essas nuances da linguagem você depois pega, mas de início, você sabendo como funciona cada uma das estruturas já vai ser o suficiente. Exato. Porque para cada estrutura dessa, existem também algoritmos correspondentes, tá? Tanto para inclusão, exclusão, busca. Então, o importante é você conhecer a base, e isso acontece muito na nossa área, isso que o pessoal não consegue entender. Porque quando você estuda a estrutura de dados, você pode estudar um básico e aí você pode cair na linguagem de programação. Depois você estuda mais um pouco, avançando na estrutura de dados, e depois você aplica na linguagem de programação. Pode ser um estudo paralelo, não precisa ser algo que, poxa, não, se eu não conseguir aqui montar um grafo, eu não vou nem pegar ali no Hello World daquela linguagem. Não é assim que funciona, né? Em um outro vídeo nós citamos isso e acho que eu continuo aqui defendendo a mesma tecla, né? Você pode ir e vir, né? Você não precisa fazer algo, não, vou aprender tudo aqui, depois eu vou passar para o próximo passo. Não tem problema você ficar nesse aprendo um pouquinho aqui, aplico isso aqui na linguagem, volto, aprendo mais um pouco melhor da base. Então, acho que faz parte do seu planejamento em estudar. E, finalmente, chegamos na quinta dica, que aí sim, eu acho que já dá direito, você já tem o direito aí de começar a estudar um pouco a parte da linguagem. Todas as linguagens, elas têm características comuns, né? Todas usam variáveis, alguns tipos de estruturas, tipos e condicionais, loopings. Todas essas linguagens de programação têm essa estrutura. Então, você começa a estudar esse tipo de coisa na linguagem que você escolher, isso também vai te ajudar lá na frente a resolver os problemas, né? De forma abstrata, né? Mas que vão te ajudar depois a você não ficar emperrado. Porque a linguagem que você escolhe, principalmente a primeira, ela pode ser um motivador e um desmotivador. A gente, inclusive, já fez vídeo sobre isso, né? Qual linguagem você deve escolher de início. E a gente defende que linguagens que têm tipagem fraca e dinâmica podem ser um bom caminho para isso. E aí, o que você achou? Essa é a base para você? Ou não, você seguiu um caminho completamente diferente. A gente aceita também, tá? Não tem problema. Falamos no início do vídeo, tá? Que não existe uma resposta única, como tudo aqui na nossa área. Por isso que ele é tão lindo assim, gente. Existem vários caminhos. Mas nós acreditamos que esse aí, pelo menos é um caminho que a maioria das pessoas concorda e que faz um bocado de sentido pra gente que já tá aqui no final do caminho. E aí você vai ver que, com o tempo, você vai sentir necessidade de ler esses livros aqui. Aplicar padrões, paradigmas, que a gente nem falou aqui de paradigma, de orientação a objetos, funcional, procedural, nada disso. Então, isso tudo, você, com o tempo, vai sentir a necessidade de começar a estruturar melhor seu código, depois arquiteturar melhor os seus sistemas. Ou seja, até essas leituras aqui passam a ficar até melhores de serem lidas depois que você passa essa etapa aqui de conhecer um pouco a base. O fato é que você pegar um livro como um código limpo e conseguir já visualizar o seu dia a dia ali, mesmo que enquanto você ainda esteja aprendendo, ele fica mais fácil, a leitura fica muito melhor, o entendimento, do que simplesmente você nunca ter vivenciado aquilo e pegar um livro técnico para ler. Então fica mais complicado. Por isso, e somente por isso, nós falamos que esses livros podem ficar para um segundo momento, viu? Então deixa aqui nos comentários o que você achou dessa prosa. Gostou desse CDF Café? Diz pra gente. Nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, beijo. Agora, só mais uma vez, né, vamos indicar aqui, esse livro aqui é da Loiane Groner, nossa amiga, essa aqui já está em português, esse livro, na segunda edição, e depois a gente vai deixar o link aqui para vocês, tá? Se vocês se interessarem. Sem jabá, zero jabá, tá? Zero, gente, é porque realmente o conteúdo é muito bom, viu?